Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados para essa segundona, gente? Glória a Deus! Estamos aí firmes e fortes no nosso propósito da leitura da Bíblia. Estamos lendo o livro de Marcos, escrito por Marcos e ditado por Pedro. Então, Pedro ali vai relatando, a gente vê que Pedro ele é mais sucinto quanto aos fatos. E já lemos Mateus, e agora vamos continuar a leitura do livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, através de Pedro, né? Aliás, de Pedro através de Marcos. E hoje nós leremos, inclusive, 7 capítulos do livro de Lucas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, porque Tu és bom, tem sido conosco, Senhor, nesse propósito, nos dado a Tua graça, nos fortalecido e abrido nosso entendimento, e temos entendido, Senhor, a Tua palavra, estamos felizes e somos gratos a Ti, Pai, neste dia, nesta manhã. Abençoa a nossa segunda-feira, abençoa a nossa semana, abençoa cada um, Pai, que está aí do outro lado. Esteja conosco e fala-nos e revela-nos a Tua palavra, Pai. Eu louvo e agradeço o Teu nome. Amém. Então é isso, estamos no livro de Marcos, capítulo 10 hoje, e nós vimos que ele já falou do nascimento de Jesus. Nós vamos ver, eu vou ser mais sucinta nessa leitura, porque para nós é repetido. Para nós que estamos lendo agora, é repetido. Mas quando foi escrito para públicos diferentes. Mateus escreveu para os judeus, falando, olha, ele realmente é o Filho de Deus. Marcos era amigo de Pedro, né? João Marcos, inclusive nós vamos ver lá na frente sobre ele, apóstolo Paulo, etc., Barnabé. E ele era companheiro de Paulo e Barnabé também. E Pedro vai ditando para João Marcos, né? Essa é uma narrativa de Pedro, escrita aqui por João Marcos, contando as ações de Jesus, né? É o menor dos evangelhos e nós estamos no capítulo 10. Então agora ele vai falar, já falou do jovem lunático, falou sobre o reino dos céus, e agora ele vai falar sobre o divórcio. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-lo como tinham de costume. Jesus tinha de costume de reunir, o povo sentava-se próximo a ele, e ele começava a ensinar. Aqui ele vai falar assim, ó, eles disseram, Moisés permitiu escrever a carta do divórcio e repudiar. Naquela época, o homem não queria mais a mulher, seja lá por qual motivo, e ele dava a carta do divórcio. Aí Jesus responde dizendo, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Não foi porque era bom e a gente gostaria. Foi porque vocês estavam duros de coração. E por isso agora, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim não serão dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe-se o homem. Então, não vamos acabar esses casamentos aí, sem mais e nem menos. E a casa se tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E eles disseram, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E Jesus agora, ele relata Jesus abençoando as crianças, né? Ele faz uma analogia aqui de como receber o reino dos céus. Porque eles falam assim, traziam-lhe crianças para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Então Jesus, vendo isso, indagou eles, deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque deles é o reino do céu. Ou seja, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos braços, impondo as mãos, os abençoou. Ou seja, Jesus está mostrando ali que nós precisamos confiar no nosso Pai, em Deus, assim como a criança confia no Pai. Por isso que ele fala que quem não recebeu o reino de Deus como a criança, não herdará os céus.
Aí ele conta a parábola do jovem rico, que é aquele que fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí o Senhor fala assim, você já fez, cumpre os mandamentos. Ele fala, não, mas eu já fiz todos esses mandamentos, já cumpri todos. Ele fala, então vende tudo que tu tens e siga-me. E aí o Senhor está mostrando ali o apego às coisas materiais. Onde está a raiz do nosso coração? Onde será que está a raiz do nosso coração? É sobre isso que o Senhor está falando. E aí ele desiste, né? Ele não tem coragem de vender tudo e dar aos pobres. Então o Senhor fala, olha, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar numa agulha. E a agulha não é a agulha de costura, é a agulha que é uma espécie de portão que existia naquela época, tá bom? Então, é sobre onde está preso o nosso coração. Aí continua, ele fala daquela história dos filhos de Zebedeu, lembra que a mãe dele falou assim, deixa meus filhos sentar mais próximo a vocês e tal. E aí conta, já João Marcos escreve assim, olha, isso aqui é interessante. Quando ele isso aqui é sobre o homem rico ainda. Ele vai colocar assim, Quando ele estava falando que era mais difícil o rico entrar no reino do céu, fala assim, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, por que será que, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são impossíveis. Hoje a nossa frase tem a ver com essa frase, e lá na frente vai ter uma outra frase dizendo sobre que para Deus tudo é possível, né? As coisas impossíveis para nós são possíveis para Deus. Então, a gente vê o tempo todo esse povo, João Marcos relatando a esse povo, porque nessa época eles viviam oprimidos ali pelo Império Romano. Então, esse livro, ele vem mostrar a autoridade de Jesus, para eles confiarem no que Jesus veio, o que Jesus fez, e crerem no reino de Deus, como Jesus, Filho de Deus. E ele vai relatando. Aí tem o pedido dos filhos de Zebedeus, né? Dizendo que eles estavam caminhando, subindo, e um diz assim, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão e açoitarão, cuspirão nele e matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Isso aqui é Jesus contando para eles, né? Aí, quando ele está contando essa história, contando que logo vai acontecer, nós vamos ver logo ali à frente, que isso vai acontecer inclusive na Páscoa, e aproxima-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Fala, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele diz, que quereis que eu vos faça? Eles disseram, concede-nos na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda, lá no céu. Um quer ficar do lado direito de Jesus e outro do lado esquerdo. E aí aquela perguntinha básica, quem não quer, né? E aí Jesus diz, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice do que eu bebo e ser batizado com o batismo como eu sou batizado? E eles disseram, podemos. E Jesus, porém, diz, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os assim, disse, sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, e os grandes usam as de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro será servo de todos. Deus estava ensinando aqui, Jesus estava ensinando o princípio aqui de humildade. Aquele que serve, tá? Quem quer ser maior para o reino dos céus é aquele que serve mais. É por isso que lá na frente nós vamos ver aquela história de Jesus lavando os pés dos discípulos, que quem lavava os pés dos discípulos eram os servos. Nós já vimos isso no outro evangelho. Então ele fala assim, você quer sentar aí do meu lado, um do lado esquerdo, outro do lado direito, mas eu quero dizer para vocês, isso é aqui na terra que é assim. Lá no céu, se vocês quiserem ser grande,
tem que servir o reino, tem que servir aquele que é servo. E aí ele conta a história do cego de Jericó, porque eles só vão fechando as histórias e já começam outra, não tem uma ordem cronológica das histórias. E aí ele conta, né, esse grande encontro do cego Bartimeu com Jesus, e ele falando assim, olha, Jesus, ele vê Jesus passando ali pela multidão e começa a gritar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E aí muita gente o repreendia, falava para ele ficar em silêncio, e quanto mais eles repreendiam, ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então, lançando ele a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E ele diz, mestre, eu quero ter vista. E Jesus lhe disse, vai e a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E aí ele já conta agora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que aproximaram de Jerusalém, em Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Disse para ir à aldeia, que estava de frente vós, e logo que entrardes, encontrarás um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, trazei-o. Jesus aqui, a gente sabe que ele não podia se proclamar o Filho de Deus, mas havia essa promessa que nós vimos, que ele entraria no jumentinho, olha, o Filho de Deus entraria pelo jumentinho, e aqui se cumpre essa palavra, né? E ele fala assim, tá lá no Salmo 118 também, que falava assim, que quando Jesus entra no jumento, eles falam assim, Hosana nas alturas, ou seja, salva-nos agora, era como se eles estivessem ali repetindo o que estava lá no Salmo 118. Nós lemos isso em Mateus. E aí Jesus entra em Jerusalém, entra no templo, e tudo o que viu ao seu redor, como se fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele entra, depois ele vai para Betânia com os seus discípulos, né? Ele entra no jumentinho em Jerusalém. Aí ele conta aqui a passagem da figueira seca e da purificação do templo. Versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela e se acharia alguma coisa, foi ver se tinha algum figo, e chegando lá, não achou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais como alguém do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Ou seja, aquela figueira, ela aparentava ter figos, ela estava linda, maravilhosa, mas quando Jesus chega lá, ela não tinha, até porque não era época de figo. Então, Jesus vai e fala, olha, a partir de agora ninguém mais comerá seu figo, ou seja, ela vai ser infrutífera. E Jesus continuava ensinando, e no 17 ele fala assim, ó, e os ensinava dizendo, não está escrita, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Ou seja, quando eles vieram para Jerusalém, ele entrou no templo e começou a expulsar, isso aqui está no versículo 15, começaram aquelas pessoas que vendiam e as que compravam os animais. Por quê? Aqueles campistas, eles estavam realmente defraudando o templo. Por quê? Quando no caso, eles teriam que fazer o sacrifício, eles deveriam pegar os animais do próprio rebanho, suas primícias, o animal sem manchas, um animal saudável, e todas aquelas regras que nós lemos lá em Levítico e etc. E aqui era uma casa de oração, né? Era uma casa de aliança com Deus. E aí eles estavam ali, os cambistas traziam aquele monte de animais, aí a pessoa, estamos passando por aqui, vamos ali sacrificar. Chegava lá, comprava pombinha, comprava um carneiro e uma ovelha, e sacrificava, e não era assim que era o certo. Então Jesus, quando Jesus se ira, expulsa todo mundo de lá. Então no versículo 18 continua assim, ó, ele fala no 17, né, vós tendes feitos esse lugar covios de ladrão, né? E era a casa de oração. No 18 ele fala assim, os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da doutrina. E sendo tarde, saiu para fora da cidade. E eles passaram pela manhã
viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Nós acabamos de falar ali sobre a figueira. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, pois em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue e lança-te no mar, então não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Ou seja, Jesus estava ali falando, eles falam, ontem se amaldiçoou a figueira, hoje a figueira já está seca. E Deus falou, é assim mesmo. Tudo que fizeres com fé em seu coração, aquilo se fará, né? Será feito. E por isso eu vos digo que tudo que pedires orando, crendo, que recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, quando a gente crê, tem que ter fé para orar para que aquilo realmente aconteça. E quando estiveres orando, perdoai, e se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, tenha um coração perdoador. Também não adianta você com o seu coração cheio de ranço e raiva e mágoas e etc. ir lá e pensar que o Senhor fará tudo aquilo que você está pedindo. Afinal de contas, o coração perdoador é uma condicional que o Senhor nos dá. Tanto para nós sermos perdoados, tanto para que as nossas orações sejam atendidas. Então, aí vieram perguntar ali sobre o batismo de João, né? Ele fala assim, tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele e disseram, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? E Jesus respondendo disse, também eu vos perguntarei uma coisa. E responde, então vos direi. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu. E eles falaram, ai do céu. Então, e o que não creste? E se porém dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente é profeta. E fala assim, a gente nem se mete nesse assunto, porque o povo acredita que o batismo de João que João era o profeta. Então disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhe replicou, também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Fala, tá bom, vocês também não falam, eu também não vou falar. E aí continua, ele fala sobre a parábola dos lavradores, né? Lembra dos lavradores que matam o filho do seu senhor? Então, ele conta essa história aqui. E aí ele conta, fazendo uma analogia, mostrando que como o filho daquele lavrador foi morto, né, pelos lavradores, ele também seria rejeitado e morto. Olha o versículo, ó. O lavrador manda... O homem plantou a vinha, cercou-a de um valado, fundou um lagar, edificou uma torre e arrendou aos lavradores e partiu para fora da terra. Só que chegou o tempo, ele mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha, ou seja, receber o que eles tinham produzido, a parte dele. Mas eles, apoderando-se de ferir e mandaram embora vazio. E aí ele mandou outro servo e apedrejaram, feriram a cabeça, e ele mandou a muitos, e uns feriram e outros mataram. Entendo ele, pois ainda um filho muito amado, enviou também o filho por derradeiro, e dizendo, ao menos terão respeito pelo meu filho. Mas aqueles lavradores disseram, este é o herdeiro, então vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. E ainda não lestes nessa escritura? A pedra que edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixaram e foram. Então Jesus conta essa parábola ali, falando, da mesma forma que existe essa parábola aí, que mandaram, que ele falou, olha, eles terão respeito pelo meu filho, e eles mataram, assim vocês querem fazer. E lembre que Jesus já está sendo perseguido ali. Eles estão tentando achar uma forma de matar Jesus. E aí eles desistem naquela hora, porque eles entendem a mensagem e se vão. E aí eles começam a interrogar Jesus a respeito dos tributos. E aí Jesus fala para ele, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós conhecemos essa história,
Está no versículo 17. Jesus responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles se maravilharam nele. E aí continua aqui falando, ele relata sobre os saduceus e a ressurreição e conta. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, deixasse a mulher e não deixasse filho, seu irmão tornasse a mulher dele e ressuscitasse a descendência do seu irmão. Lembra da lei do levirato? Nós contamos e aprendemos muito bem essa lei na história de Judá e na história de Ruth e Boaz. Então eles falam, tá, e quando essa pessoa morrer, como será essa mulher que foi esposa desse monte de homem? Aí Jesus fala assim, ó. Vê a resposta de Jesus. Jesus respondeu assim, ó. Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é dos mortos, mas sim Deus é dos vivos. Por isso, vós errais muito. Então o Senhor falou, vocês estão preocupados de quem que vai ser essa mulher? Ela já teve aí, no caso, se fosse o caso lá, 7 maridos, 7 irmãos. Você está preocupado com isso? Quando houver a ressurreição, vocês serão como os anjos, né? O amor de Deus, ele não é a lei, não é a mesma coisa, né? Então, eles vêm e continuam aqui, ó. O primeiro de todos os mandamentos. Aí eles continuam. Aproximou dele um dos escribas que ele tinha ouvido disputar, sabendo que tinha respondido bem, perguntou. Eles continuam sempre ali querendo saber alguma coisa. E ele fala assim, qual que é o primeiro dos mandamentos? Aí ele faz o mais importante. Aí ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o seu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e como verdade disseste que não há só um Deus, que não há outro além dele. Então, e quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, de todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios? E Jesus, vendo que havia respondido, sabiamente disse, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar mais nada. Tipo assim, você entendeu. Então, quem ama a Deus, ama o próximo. E o amor é o maior. Engraçado que lá na frente nós vamos ver que o que permanece na eternidade é o amor, tá bom? Nós vamos ver lá na frente. Aí, Marcos já relata aqui, né, que nós lemos lá em Mateus 22, Cristo, que é como filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como os escribas, que o Cristo é filho de Davi. E o próprio Davi disse pelos Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha a teus inimigos por escabelo dos seus pés. Pois se Davi mesmo se chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. Por quê? Porque eles estavam vivendo de aparência. E aí Jesus estava ensinando e falava assim, vocês que gostam de andar com vestes compridas, de saudações na praça, das primeiras cadeiras da sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias, que vos devoram as casas das viúvas, e por isso, com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. Ou seja, vocês estão vivendo de pura aparência, né? Vocês gostam mesmo de se mostrar. Aí ele fala sobre a oferta da viúva pobre. Essa não tem Mateus. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou ler. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava de maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo, pois, uma pobre viúva, depositou pequenas moedas, 2 pequenas moedas. Que valiam 5 réis. E quando, chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade eu digo a vocês, que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro.
porque todos ali depositaram o que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ou seja, ela estava no limite e ela deu o que ela tinha. E Jesus ensina aqui o princípio, né? Onde está a raiz do amor a Deus, a essa entrega. É sobre entregar tudo, entregar o seu melhor. Então não adianta. Quando você entrega o seu melhor, não interessa se o seu melhor é mais ou menos o do coleguinha ali que tem muito mais a oferecer. É a intenção, é essa entrega que conta para o Senhor. Aí ele fala do sermão profético, né, sobre o princípio das dores. E aí ele fala assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondeu Jesus, diz: vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Gente, essa frase que leva Jesus para a cruz. Lembra que ele já foi perseguido, que o pessoal foi ali atrás dele, desistiu, mas eles continuavam procurando algo no Senhor algo que fizesse com que eles matassem ele, porque falavam, nossa, ele está falando tudo como se ele fosse o Filho de Deus, e ele não é, eles não acreditavam. Então, Jesus vai e fala, olha, tá vendo tudo isso? Isso aqui não ficará pedra sobre pedra. Então ele se assentou no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, e Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas vierem para se cumprir? E Jesus respondendo começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio das dores. E nós estamos vivendo esse princípio, né? Nós já vimos guerra, rumores de guerra, terremotos, catástrofes, pandemias, tem de tudo acontecendo no nosso tempo. Aí ele fala, mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para que lhes servir de testemunho. Mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Gente, inclusive, Marcos vai finalizar esse livro dizendo que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí ele continua falando que seremos aborrecidos por amor do seu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. E aí ele continua o sermão profético, e ele vai falar da grande tribulação, né? Que ele vai falar, naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais viverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não os acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais de prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, e eis que antemão vos tenho dito. Nós não sabemos quando, né? Nós estamos vivendo essa geração aí, possível geração do arrebatamento. E depois do arrebatamento vem essa grande tribulação. Nós já falamos sobre isso em Mateus. E aí ele continua falando sobre a vinda do homem, ele vai e fala do arrebatamento, né? Aqui no capítulo 26, no capítulo 13, versículo 26, ele fala, então verão de vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Sobre o arrebatamento. E enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. A figueira, nós sabemos que é a figura de Israel, que voltou a ser nação em 1948. Então, está chegando o verão. Então, o Senhor está mostrando ali, ele vai falando essas profecias, né? Nós estamos nessa geração. E aí ele continua, e na verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele continua e relata sobre o sermão profético, né, de vigilância,
E fala assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, gente, não perca tempo, porque não sabemos o dia e a hora em que Jesus voltará. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e deixa a autoridade dos seus servos, e para cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as de todos. Vigiai. Aí já era Páscoa, né? Eles falam assim, ó, daqui 2 dias será Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e como matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que todo porventura não se faça alvoroço entre o povo. E eles continuam aqui, querendo dar um jeito de matar Jesus. Como nós vimos lá em Mateus, aí vem o jantar em Betânia, né? Jesus sentado à mesa na casa do Simão, leproso, vê uma mulher que traz um vaso de alabastro, com unguento e nardo puro, e quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Aí Judas fala assim, mas que desperdício, né? E aí Jesus fala assim, deixa, para que molestais? Ela fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres, ele fala assim, porque você está reclamando, mas toda vida vai ter um pobre, sempre terá pobre convosco, e podeis fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que ela podia e antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde o evangelho for pregado, também ela será contada para a sua memória. Então ela unge porque Jesus vai morrer na cruz e não terá como ungir, como o costume que eles tinham de ungir, porque o Senhor ressuscitará. Mas ela unge ele com antecedência. E aí Judas foi entregar Jesus, né? Prometeram-lhe o dinheiro e tal, e ele fala, tá bom, vou vender ele por 30 moedas e tal, e tá aqui no versículo 10. E aí, como ele já relata já a última Santa Ceia, onde eles vão comer, né? E onde eles estão lá ceando. E olha só o que acontece. Ele estava só com os 12 ali. E aí, chegada a tarde, foi com os 12, versículo 17. E quando estavam sentados para comer, Jesus disse, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E aí, um disse, por acaso sou eu, Senhor? E o outro, e eu? Sou eu? Mas ele respondeu, é um dos 12, o que mete a mão num prato comigo agora. E nisso, Judas já tinha combinado, Judas já sabia que era ele, porque ele já tinha combinado lá com o pessoal das 30 moedas. E aí, Jesus vai e fala que é o que tá metendo a mão no prato com ele e tal, tal, tal. E aí ele fala, na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria se o homem nem tivesse nascido. Ou seja, sobre Judas ele está falando. E aí, comendo eles, tomou o pão, abençoou, partiu o pão e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo, e tomando o cálice, dando graça, deu, e todos beberam dele, e disse, isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até o dia em que eu beber de novo no reino dos céus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus fala, é a última ceia que nós ceiamos juntos aqui. Aí, ele vai lá para o Monte das Oliveiras, é quando ele fala que, olha isso, e diz Jesus, todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas e dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei diante da glória para Galileia. E disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu nunca farei isso. E aí quando Jesus fala, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? Me negarás. Mas ele disse ainda com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia a todos também. Então Jesus fala, Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes essa noite? Ele fala que não, jamais. É por isso que Pedro fica tão assim, que quando Jesus morre, Pedro some, né? Todo mundo fica junto, Pedro desiste e vai embora.
por causa dessa frase que ele fala, ele fica com remorso. E aí Jesus vai pro Getsêmani, aí ele começa a orar, e ele leva Pedro, Tiago e João, aí ele sobe um pouco, fica mais afastado, soa sangue, tanta agonia, e fala, ai pai, afasta de mim esse cálice. Volta lá, eles continuam dormindo, ele volta, faz isso 3 vezes. Daqui a pouco, Judas chega com os fariseus, né? E eles levam ele, e ele vai e fala assim, como ele combinou, ó, no versículo 44 do capítulo 14. O que havia traído faz um sinal dizendo, aquele que o beijar é quem é, então prendei e levai-o com segurança. E aí, logo que ele chega, ele aproxima-se de Jesus e dá um beijo e fala assim, Rabi, Rabi, e dá um beijo em Jesus. E aí, lançaram as mãos, prenderam Jesus e puxaram a espada, o Pedro, né, puxa a espada, corta a orelha de alguém, e aí Jesus fala, rapaz, saísse da espada e porretes e aprendermos, porque, como um salteador, todos que estavam convosco ensinando no templo e nunca me prendeste, mas isto é para que se cumpra a escritura. Então, você fala, vocês tiveram tanta oportunidade de me prender de boa, vocês estão aqui pegando espada para mim? Então, deixando eles e fugiram. Então, os discípulos fugiram de Jesus ali naquele momento da prisão. Então, deixando todos os fugirem, e um jovem o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, Jesus vai para perante o sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e juntaram todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e escribas. E Pedro seguiu de longe, até que do pátio do sumo sacerdote estava sentado com os servidores, aguentando ali ao lume, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes, todos consigo, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não achavam. Estavam ali tentando arrumar uma desculpa, né? Um argumento para matar Jesus. E é nessa hora que Pedro nega Jesus 3 vezes e ele fica chateado, né? E que ele percebe que depois, quando o galo canta, ele realmente tinha negado Jesus. E aí Jesus ali eles perguntam, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E ele fala, Jesus, e fala, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, para que necessitamos de mais testemunha? Vós ouvistes a blasfêmias que vos parece? E todos consideraram-o culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto, dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Então, aí quando Pedro nega Jesus, e Jesus vai ser levado a Pilatos, que era o representante de Roma. Pilatos interroga ele dizendo, e ele não responde nada, e ele fala assim, você tá vendo quantas coisas que testificam contra você? E Jesus não respondia, e Pilatos ficava assim, gente, esse homem não fez nada, ele ficava maravilhado, né? E aí Pilatos sabia que eles tinham prendido Jesus por pura inveja, e aí a esposa de Pilatos manda um recado falando, olha, eu sonhei com esse homem, ele é inocente, não decide nada, né? Então é quando eles querendo lavar as mãos, falam, eu não vou ter nada a ver com isso, eles perguntam, vocês querem, como era costume, soltar um preso? Eles falam, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás, que era um ladrão que estava preso, um mau caráter, não sei. Ele fala assim, mas que mal ele fez? E eles falavam, crucificam. Então Pilatos, esperando satisfazer, solta Barrabás, assoltam Jesus e entrega para que ele fosse crucificado. E os soldados levaram para dentro do palácio, a sala de audiência, e convocaram toda a corte, vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, começaram a salar, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho, o adoravam. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e levaram para fora a fim de o crucificarem.
E constrangeram um tal de Simão Cirineu, pai do Alexandre e do Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. E levaram-se no lugar até o Gólgota, na que traduz por lugar de caveira, e deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Esse vinho com mirra era para tirar as dores, as pessoas que ficavam com dó ali daquele sofrimento. Jesus estava muito ferido e ele não tomou. Ele fala, não, eu vou passar por tudo isso. Aí crucificaram ele com 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, cumprindo-se a escritura que diz que com os malfeitores foi contado. E passavam, o que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, não é tu que derrubas o templo? Não é em 3 dias que edifica? E salva-te a ti mesmo agora e desce da cruz. Quando Jesus falava do 3 de edificar, ele falava da própria ressurreição, né? Mas eles não entendiam. E aí Jesus, chegando à hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Jesus aqui, né, se entrega, por ele ser essa autoridade, ele se entrega, a morte não leva ele se entrega. E aí ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E aí Jesus dá um grande brado, expira, o véu do templo se rasga, de alto a baixo. O centurião que estava lá fala, olha, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E aí também tinha algumas mulheres ali, olhando de longe, que era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, José e Salomé. Então, elas veem Jesus naquele momento de morte ali, que era a morte de cruz, uma morte, ela asfixiava, né? Era muito difícil, era uma morte muito sofrida, e elas verem tudo isso. Aí sepultam Jesus. Nós já vimos ali que eles compraram um lençol fino, tiram da cruz, envolvem ele nesse lençol e levam ele. E Maria Madalena, mãe de José, observava onde eles colocavam. Elas observavam ali para onde estavam levando Jesus. Foi José de Arimateia que foi lá e pediu, né? Falou, olha, eu tenho um sepulcro, eu posso enterrar lá e tal. E aí Jesus ressuscita ao 3º dia, né? Passa o sábado e Maria Madalena vai lá no domingo, né? E a mãe de Tiago e compra uns aromas para ir ungir. Lembra que no 3º dia eles podem ungir. Mas aí, no caso, ela já tinha sido ungido antes. Só que, quando elas entram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com a roupa comprida e branca. Ele fala, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele já ressuscitou, não está mais aqui. Eis agora só o lugar onde puseram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós da Galileia e o vereis, como vos disse. Ele vai aos discípulos, porque os discípulos estavam tudo junto. E a Pedro, porque Pedro tinha chorado, fugido, já estava chateado, porque ele tinha negado Jesus, ele estava achando que estava tudo perdido. E aí elas saíram apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E aí depois Jesus reaparece para eles, né, depois da ressurreição, e ele apareceu, ele aparece aqui, finalmente, no capítulo 16, versículo 14, ele fala assim, apareceu aos 11, e estando ele assentado juntamente, lançou-lhe o rosto na incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinha visto e já ressuscitado. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. E assim ele finaliza o livro. Então, nós vimos aqui que Pedro não estava junto, o Senhor manda lá atrás dele, fala para ele que ele estava se sentindo culpado. Ele se volta, ele se encontra, Jesus passa ali 40 dias com eles, e aí o Senhor fala, olha, a cruz não é final, eu vou subir ao Pai, mas vocês que ficam, né,
vão e preguem o evangelho a toda criatura, proclamem o evangelho ao mundo, façam maravilhas em meu nome, porque a obra está só começando. E agora começa o livro de Lucas. Lucas era um médico, não foi dos discípulos de Jesus, né? Mas ele quer mostrar quem é Jesus para todas as pessoas. Ele é um relato, né, dos atos de Jesus. Ele faz esse relato agora sim em ordem cronológica. Ele escreve na ordem cronológica, ele escreve para Teófilo, né, com a mensagem de que Jesus é o Salvador do mundo e que para que todo aquele que crê que encontre a salvação. E ele é um médico que relata os milagres. Então, se a gente for analisar, os médicos, eles vivem pela ciência. Então, quando Lucas escreve falando, rapaz, é tudo isso aqui mesmo, isso é de suma importância, né? Tem uma veracidade muito forte. Então ele escreve, começa falando assim, do nascimento de João Batista. Ele escreve assim, ó: tendo, pois, muitos empreendido por ter a ordem de narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos os que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já está informado. Então ele ouviu tudo, investigou tudo e agora ele vai relatar essas coisas que ele investigou para Teófilo. E aí ele começa, né? Lá no tempo de Herodes, rei de Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e seu nome era Isabel. Ambos eram justos perante Deus, vivendo repreensivelmente e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos já eram avançados de idade. Ó, o médico está falando, olha, ela era estéril, já era idosa. Então, aí ele conta a história que o anjo vem, né, do Senhor, que apareceu a Zacarias, e Zacarias não acreditou, ficou sem falar, até que o nascimento do filho. E ele falou que ele ia dar à luz e o filho seria João. E aí nisso acontece, aí ele conta que o espírito, ele era cheio do espírito desde o ventre da sua mãe e ele queria converter o coração dos filhos a muitos e etc. Então ele conta toda a história de Zacarias com detalhes. Nós já conhecemos a história, que nós já lemos nos dois evangelhos. E aí, ele já pula pro anúncio do nascimento de Jesus. Isabel já está grávida e ele já pula pro nascimento, pro nascimento de Jesus. Aí no sexto mês, quando Isabel estava com o sexto mês, o anjo Gabriel vai na Galileia, numa cidade chamada Nazaré, e aí ele encontra uma virgem desposada, né, um varão cujo nome era José, que era da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. Outro detalhe, o médico está relatando que uma virgem vai engravidar. E aí os anjos dizem, ó, salve agraciado, o Senhor é contigo e tal, e ele conta todos os desejos. Fala, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus, e eis que do seu ventre conceberás e darás a um filho, e porá o nome dele de Jesus. E aí Maria fala assim, mas como fará isso? Visto que eu nem conheço um varão, ou seja, eu não me deito com homem. E aí ele responde, fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de fazer nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho, e está na sua velhice, e está no sexto mês, para aquela que é chamada estéril, né? Fala, é impossível para Isabel, já era idosa e estéril, está lá, grávida de 6 meses. E aí ele fala, porque para Deus nada é impossível, que é a nossa frase de hoje. E diz então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então ele vai e conta, aí Maria vai lá, visita Isabel, aí Maria não tem experiência nenhuma, é uma virgem, ela fica esses 3 meses com Isabel, quando ela se encontra ali, nem a Maria sabia que a Isabel estava grávida, e Isabel já fala assim, vem aí a mãe do meu Senhor, João Batista se mexe ali no ventre e tal. E aí ela se alegram, e Maria fica com ela ali aqueles 3 meses, né, e depois volta para sua casa. Então a Maria espera ali, Maria vê a experiência de Isabel, o que ela passa, o parto, etc, e depois ela volta para casa. E aí ele conta aqui o nascimento de João Batista,
né? E aí quando Zacarias vai e volta a falar, relata todos os fatos, Zacarias faz um cântico a Deus e no capítulo 2 ele já vai e conta agora o nascimento de Jesus. Porque ele fala assim, ó, o menino crescia-se e robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia que havia de se mostrar a Israel. Isso aqui é sobre João Batista, né? E agora, ele vai no capítulo 2, ele relata o nascimento de Jesus, né? Que ele vai e fala que do decreto, da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E o primeiro alistamento foi feito sendo com Cirene, que era o governador da Síria, e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. E aí soube da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, eles não conseguiram hotel, estava tudo lotado, por causa desse alistamento, e aí ela acaba tendo que, passando mal para ter bebê, acaba tendo bebê na estalagem, que é a história super conhecida. Aí vem os pastores lá em Belém, lembra? Que eles falam para Herodes, onde é que nasce o rei dos judeus? Aí ele fala, como assim? Vão lá e adora ele, depois volta aqui e me conta. E aí eles levam os presentes para Jesus, encontram, eles são guiados pela estrela, né? Aí ele já conta sobre a circuncisão de Jesus e a apresentação dele no templo. Aí ele conta a história, né? Que havia um homem que o nome era Simeão, e ele era um homem justo, temente a Deus, e ele estava lá esperando a consolação de Israel, né, o Salvador. E aí tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Aí quando Jesus vai, Maria leva Jesus para ser apresentada, e ele fala assim, nossa, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi o Salvador. Enquanto isso, né, tinha a profetisa Ana, que era uma senhorinha, já lá dos seus 80 anos, que era filha de Fanuel, né, da tribo de Assé. Essa mulher, ela foi viúva muito novinha, e ela passou a vida ali servindo ao Senhor. E quando ela vai e Jesus é apresentado lá, ela fala, meu Deus, eu vi o Cristo, e ela sai contando para todo mundo que Jesus tinha nascido, que ele era o Salvador e etc. Aí o tempo passa, ele conta aqui o relato de Jesus com os 12 anos, né, quando eles vão lá no templo e tal, e Jesus fica lá, em Jerusalém, eles sobem para Jerusalém, Jesus aos 12 anos fica lá, nesse dia de festa, falando com os doutores da lei, conversando, e o povo, todo mundo ficaram e se maravilhavam, olha. E quando viram, todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E aí a Maria volta lá e fala, meu filho, eu estava te procurando, por que que... Aí ele fala, mas por que você está me procurando? Não saber que me convém tratar dos negócios do meu pai? Está se referindo a Deus, a palavra de Deus. E aí ele desce com eles e volta para Nazaré, né? E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas, olha que bonitinho. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. E aí ele volta agora, Lucas volta contando a história de João Batista. E aí ele conta a história de João Batista, que ele pregava no deserto, que ele falava pro povo, né? Que ele falava pro povo se arrepender. E aí ele batizava o pessoal. E ele batiza Jesus. Nós vemos todos isso. Depois ele vai e mostra, depois do batismo de Jesus, aqui ele conta a genealogia de Jesus, que toda aquela que nós vimos até, ele vai até Adão, né? Nós vimos que Mateus vai até Abraão, mas Lucas faz a genealogia de Jesus até Adão, Adão de Deus, ele escreve assim, ó. E aí vem a tentação de Jesus, que ele ficou lá 40 dias no deserto, foi tentado pelo diabo, lembra que a gente viu em detalhes em Mateus sobre a tentação. E aí Jesus volta para Galiléia, e depois ele já conta Jesus quando ele é expulso de Nazaré,
que ele vai lá e prega, e o pessoal fala, você é filho da Maria, filho de José, quem é você, né? E aí ele fala, olha, eu sei que o profeta não tem honra na sua casa, né? Mas Jesus sabe quem ele é, então ele não se preocupa. Aí ele conta a história do demoniado de Cafarnaum, também nós já vimos, a cura da sogra de Pedro, lembra que eles chegam lá e a sogra de Pedro está com febre, aí ele vai e toca na mão da mulher e ela se cura e vai servindo eles. Depois disso, ele vem contar sobre a pesca maravilhosa. Você vê que ele vai contando agora as coisas na ordem cronológica, né? E aí ele vê eles lá lavando as redes e fala assim, olha, ele fala assim, ó. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e ouviu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, a bem descido dele, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra, assentando e ensinava do barco a multidão. Aí ele ensinou, o Senhor, depois eles fizeram um sinal. Depois ele fala assim, olha, mestre, a gente falou, vai lá, porque vocês vão lançar o rede ao mar. E ele fala, mestre, havendo trabalhar toda a noite e nada apanhamos, por que manda vou lançar a rede de novo? E ele fala, e fazendo assim, eles escolheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se na rede. Aí eles pedem ajuda por outro barco. Aí depois ele já conta a cura do leproso, né? Que era aquele homem cheio de lepra, e ele se prostra e fala, Senhor, eu quero ser limpo. E aí ele fala que a sua fé te salvou, vai e mostra agora ao sacerdote e oferece o sacrifício como mandado por Moisés. E aí ele conta a história da cura do paralítico, que aqueles 4 amigos transportaram, a casa estava tão cheia, eles colocam ali sobre o teto, ele conta a cura desse paralítico, e aí ele vai agora, conta sobre a história de Mateus, né, que era conhecido como Levi, e aí eles se jantam junto lá na casa de Mateus, junto com os republicanos, e aí todo mundo fala, nossa, mas você tá aqui comendo com esse povo, né? Ele falou, eu não vim para os... eu vim para é como se eu viesse, como se eu fosse o médico, ó. Não necessitam de médico os que estão são, mas os que estão enfermos. E eu não vim para chamar o justo, eu vim para os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento. E aí ele vai e conta sobre o jejum. Para que vocês ficam jejuando, ficando com essa cara de derrotado? Quando vocês jejuarem, né? Tem que ser um propósito com Deus. Só Deus saiba que vocês estão jejuando. E aí ele tá ali, mostra que ele é o Senhor do sábado. Lembra que eles estavam ali passando e os discípulos comem alguma coisa, o povo vai e fala assim, mas não estava com ele que não é lícito comer, senão só o sacerdote. Lembra dele falando do pão da proposição? E aí Jesus disse, o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. E aí ele vai e cura o homem da mão errada no sábado, e eles questionam ele, e eles ficam furiosos com o Senhor, pois Deus está fazendo coisas no sábado e não podia. E aí, nesse momento agora, ele vai eleger os 12 discípulos, e ele escolhe, ele relata quais são eles, né? Simão, que era Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor. E aí ele vai fazer um resumão do Sermão da Montanha, que é aquele sermão lá de Mateus, que nós lemos lá de Mateus 5 até o 7. Então ele faz o resumão aqui, que ele vai falando, bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados agora os quem tem fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados que choram, que haverás de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem e quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. E aí ele vai falando todos isso. Ó. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que são os que estáis fartos, porque terá fome. E aí Lucas faz um resumo daquele sermão que leva 2 capítulos, ele falando
do sermão, ele resume, ele fala, não julgueis para que não sejais julgados, né? Não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. E aí ele vai falando e disse-lhe por uma parábola, ó, que pode porventura um cego guiar outro cego, e não cairão ambos na cova? E aí ele faz esse resumo no capítulo 6 de todo o sermão do monte. E aí no capítulo 7, ele conta a história do centurião de Cafarnaum, que é aquele centurião que reconhece a autoridade de Jesus. Ele fala, Senhor, tem um servo meu que está doente lá em casa, eu preciso curar, eu gosto muito dele. Aí Jesus fala, tá bom. Ele fala, não, basta o Senhor falar. Eu conheço a autoridade, eu também tenho autoridade. Se eu dizer para um servo meu, vai, ele vai. Então o Senhor fala assim, olha, a fé que Jesus encontra nesse homem, ele fala assim, porque ele fala, nossa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E aí ele fala assim, Jesus maravilhou-se dele, no versículo 9, diz assim, digo-vos que ainda em Israel não tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Então, Jesus mostra ali a sua autoridade e tem a sua autoridade reconhecida por um centurião, ou seja, não era por um judeu, era por um funcionário de Roma, né? E aí ele conta do filho da viúva de Naim, que Jesus ia passando, né? Tem essa história, Jesus ia passando, e a viúva, que só tinha um único filho, já tinha perdido o marido, e agora era o único filho que ela estava indo levar para o enterro. E aí Jesus toca ali no esquife, né? Que é uma das alcinhas do caixão, e não podia tocar. Gente, era imundo, nós aprendemos isso lá em Levítico, não se tocava em defunto, em caixão, nada morto. E Jesus toca, e o rapaz volta a viver, né? Ele toca o esquife, no versículo 14, e disse ao jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos que se apoderou em temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então o problema é que eles nunca reconheciam Jesus como sendo o Messias, eles sempre reconheciam ele como sendo profeta, né? Como Elias, como outros profetas. Aí João tá preso, tá preso, e ele envia 2 discípulos a Jesus, né? E fala assim, tu és aquele que havia de vir ou esperava o outro? Olha o que a prisão não faz com a gente. Ele estava tão angustiado na sua prisão, tão injustiçado. E aí Jesus fala assim, e na mesma hora curou muito de enfermidades e males, espírito maus, e deu vista a muito cego. E respondeu então Jesus, e de anunciar a João que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então João já estava tão angustiado ali na prisão que ele fica cheio de dúvidas. Aí eles falam, olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Estou curando, estou libertando. Vai lá e fala para ele, né? Pelos frutos ele vai entender. Então, tendo retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes do ventre do deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas é uma delícia e estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, e qual preparará diante de ti o seu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo ouviu, e os publicanos tenham sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens dessa geração de quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, se assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e nos dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista
e não nos comia pão nem bebia vinho, dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem e come e bebe, dizeis, eis aqui um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, reconheceram João Batista, não reconhecem Jesus. Aí vem a mulher e relata a história da pecadora que vai e unge os pés de Jesus, né? E ele falou assim, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando na casa do fariseu, assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo quem estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava todos os cabelos da sua cabeça e beijava os seus pés, ungia como unguento. Quando isso viu os fariseus que o tinham convidado, falava consigo, se esta for a profeta, se ele for o profeta, ele bem saberia que mulher é aquela que tocou os seus pés, que ela é uma pecadora. E Jesus disse, Simão, uma coisa eu venho a te dizer. Diz, mestre. E ele falou, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e de outro 50, e não tinha com que pagar, e ele perdoou os 2. E qual deles o amará mais? Aí ele falou, o que foi mais perdoado. Ele falou, então. E voltando para a mulher, ele disse, Simão, você está vendo essa mulher? Entrei na sua casa e você não me deu água nem para lavar meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas, enxugou com os seus cabelos, e não me deste nem o ósculo, que é o beijo de cumprimento, né? O ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Mas por isso te digo que os que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem é pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer, quem é esse que até perdoa pecados? E ele disse à mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, Jesus dá uma lição aqui para ele, que ele veio realmente para perdoar e salvar os pecadores. Enquanto ele se achava ali bom demais, recebendo Jesus daquela maneira na sua casa, servindo comida, Jesus fala, olha, essa aqui, ela sim tem esse reconhecimento da necessidade do perdão. E nós lemos hoje até Lucas capítulo 7, amanhã damos prosseguimento do capítulo 8. É uma leitura mais dinâmica, apesar de ser bem extensa, né, gente? Deu mais de 1 hora, porque os evangelhos, principalmente o de Lucas, tem mais detalhes. Mas como ainda temos João para ler, tá? Então tem que ser uma leitura mais dinâmica para não ficar tão exaustivo, muito repetitivo. Então nós vamos contextualizando, tá bom? Deus abençoe vocês, ficaram aqui até agora, tenham um bom dia, fiquem com Deus. Até amanhã.